padrões de candlesticks são relativos. Opa, o que significa isso? Significa que candlesticks também tem o seu contexto. Também tem o seu contexto. Então a galera fica muito na decoreba aí de pimbar, pimbar, pimbar. Entrou pimbar é venda. Entrou uma estrela cadente é venda. Entrou um martelo é compra. Não, depende de contexto. Depende de contexto. Tá? Mas aí eu estaria, eu falando só isso, eu estaria chovendo molhado, porque eu já acabei de falar de contexto. Então, o que eu quero dizer com o candlestick é relativo? Não só depende do contexto do gráfico como um todo, mas depende do entorno deste candlestick, do que está acontecendo. Depende do volume e depende das características do candlesticks que a gente vai ver nos bullets, nos tópicos a seguir. Por exemplo, a questão do tamanho da sombra, a questão do volume e a questão dos candles anteriores, o que estão acontecendo. Muitas vezes, um pin bar, depois de uma puta barra elefante com mega volume, depois de um rompimento, ele não quer dizer nada de venda. Ele é simplesmente um respiro. Ele é simplesmente um respiro que vai para o mercado parar, porque ele acabou de dar uma porrada, dar uma respirada, e o rompimento daquele candle dá continuação, dá uma oportunidade de fazer uma nova compra, né? Ou uma nova venda, dependendo da direção que esteja, e você adicionar mais lote, etc. Tá ok? Subir o stop, porque aquela pausa é o momento que o mercado para. Então, uma forte tendência, se aparece, de repente, no meio do nada, sem contexto nenhum, um pin bar, você fala, porra, um pin bar tá subindo, aparece uma estrela cadente, é venda. Cara, olha o entorno. Pô, acabou de começar a subir forte. Acabou de dar volume nesse último candle. Esse pin bar está sem volume. Cara, é um respiro. Inclusive ali, se romper a máxima dele, você compra mais e já sobe o stop dos dois lotes para a mínima desse pin bar. Né? A mínima desse pin bar. Então vamos lá, deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo real aqui. No meio do nada. Aqui, ó. Aqui, olha só. Pin bar. Olha aqui, pin bar. Acabei de achar aqui, ó. Deixa eu puxar o gráfico e dar um zoom para você. Ó. Ó. Olha aqui. Acabei de achar aqui. Tudo bem, eu estou pegando o gráfico pronto. Paciência, eu estou usando o exemplo que eu estou vendo aqui, tá? Mas olha só aqui. Olha aqui esse pin bar aqui. Né? Aqui. Deixa eu só tirar um pouco aqui tornar mais opaco. Opa, tá muito forte. Pronto. Pronto. Olha aqui esse pin bar aqui. Estão vendo aqui esse pin bar? É venda. Tenho certeza que muita gente vendeu aqui. Porra, topo anterior, né? Topo anterior, tá? Mas olha só, duas coisas que é uma coisa que eu comentei na aula de pin bar, na segunda aula. Todo pin bar, não importa que seja um pin bar, tem que ter confirmação para fazer a venda. Tem que ter confirmação para fazer a venda. Ele não confirmou na sequência. Pelo contrário, ele voltou a subir, tá? Quase estopou quem botou stop aqui na máxima, depois caiu de novo e depois veio e estopou, tá? Mas a gente acabou, olha só, vamos pensar em contexto. Inclusive, isso foi hoje, né? Estamos no dia 16, não, isso foi 2 dias atrás, tá? Pô, a gente acabou de romper um pivô de alta, depois de testar uma zona de resistência, uma zona de suporte aqui embaixo, acabamos de romper um pivô de alta, tá? Acabamos de romper esse pivô de alta, e aí ele sobe, entra volume, ele vem, faz pullback, aí ele testa esse topo, ele sente esse topo, regride, mas não é um ponto para tentar fazer venda. Você até pode tentar, se você scalpa, de repente aqui deu até para tirar um trocado, sem não antes te dar um belo de um calor primeiro. Mas até daria para fazer um trocado aqui, tá? Estamos falando aqui de, deixa eu ver, puta, é isso mesmo? 2 pontos no dólar? Pô, nem vale a pena. 3 pontos no dólar. Para scalper está muito bom, tá? Mas é o tipo de operação que, se você está seguindo justamente esse guideline aqui, esse guia, com esses tópicos, é o tipo de operação que você não vai tentar fazer venda. Por quê? O contexto do candle não favorece o local onde ele está, não teve confirmação, tá? A gente vem no rompimento de pivô de alta, ou seja, não é um pin bar que vale a pena ser operado na ponta vendedora. Deixa eu ver se eu encontro algum outro aqui.
algum outro que possa ter dado um sinal falho como esse. Aqui, por exemplo, sempre vai ter um topinho, um fundo, para justificar um pin bar, sempre. Não aparece do nada, assim como mágico, tá? Então, aqui, esse amarelo que eu acabei de botar aqui, tá? Deixa eu botar em azul de novo, tá? Quem está olhando isso aqui, traçou esse suporte, essa resistência, viu que chegou aqui, ó, ele testou fundo anterior, deixou um martelinho ou uma libélula. Então, vou comprar. Olha o volume, a questão do volume, como é que é importante. Sem volume nenhum. Ou não. Opa, desculpa. Ó, a própria libélula sem volume nenhum. Olha que volume aqui embaixo. Volume muito abaixo da média. Volume muito abaixo da média. Pronto. Já não é para entrar num movimento desse. E segundo, aqui não tem zona de contexto nenhuma, diferentemente daquela zona de venda aqui em cima ou da zona de compra aqui embaixo, tá? Outra coisa, a gente rompeu um canal de baixa. Deixa eu ver aqui se tem pelo menos algum suporte de FIBO aqui. Se tiver, até de repente daria para arriscar, talvez até tenha. Ó, ele fechou exatamente na retração de 50. Legal, interessante. Aqui talvez até, para quem usa FIBO, talvez até justificasse... Não, peraí. Ah, que eu peguei esse fundo desse movimento, tá? Se eu pegasse esse movimento inteiro aqui... de qualquer maneira, talvez até desse para justificar a sua entrada usando Fibonacci. Mas, de qualquer maneira, está fora de zona de contexto, ou seja, se a ideia é... primeiro ponto, não tem volume, a gente na sala, a gente tem a seguinte regra, rompimento tem que ter volume e reversão tem que ter volume. Então, qualquer padrão de reversão, se não tiver volume, a gente ignora. Qualquer rompimento, se não tiver volume, a gente ignora. Então, ali não tem volume, acabou. Esse vai ser o tema da aula da semana que vem, tá ok? Mas, ó, voltando aqui às regrinhas, se você estabelecer essas regras, zona de suporte, resistência, contexto, etc., você não entra em qualquer pin-bar, né? Então, vale a pena, tudo que eu estou falando aqui, galera, é justamente para somar. É para somar os conhecimentos, desde a primeira aula até essa quarta aula e a aula da semana que vem de volume, tá? Então, vamos somando, vamos aglutinando tudo isso e construindo aí um modelo profissional de usar price action e sair do amadorismo do price action, que é o que está destruindo a galera dia após dia. Dia após dia, tá ok?